Sejam curtos ou apertados, provocantes ou desconfortáveis para os idols, os figurinos de K-pop são um tópico muito recorrente na boca dos internautas coreanos. Quando eles não estão elogiando os idols pelo quão bonito e elegantes eles ficam vestindo as roupas de apresentações, eles estão reclamando dos seus estilistas e às vezes até dos próprios artistas pelas escolhas dos seus figurinos. Por isso, nesse vídeo, eu vou falar dos figurinos de K-pop que a Coreia do Sul simplesmente odiou. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um comentário e um like aí embaixo que você me ajuda demais. E agora, pro vídeo. Recentemente, o Lee Serafim voltou com um comeback de Easy recheado de polêmicas desde o seu anúncio. O MV em si foi banido da TV coreana por uma cena em que um secador de cabelo é jogado dentro de uma banheira, considerada perigosa demais, já que segundo a KBS, emissora que baniu, as pessoas poderiam acabar imitando o ato. E como é de se esperar também, os figurinos desde o anúncio estão sendo criticados, principalmente os da Yeonjin. Desde o vídeo de trailer do comeback Good Bones, ela recebeu críticas por aparecer vestindo uma cueca box. Críticas que ela voltou a receber dos internautas coreanos no showcase especial do dia do comeback, por usar novamente uma cueca box à mostra no seu figurino. Os coreanos acharam que era uma escolha bem da esquisita e vários dos seus comentários online reforçam essa sua opinião. No mesmo showcase, as meninas apresentaram Smart, outra música que faz parte do seu álbum novo. E dessa vez, a Yeonjin recebeu elogios, por lidar como uma profissional continuando a se apresentar mesmo que vários dos seus acessórios da sua saia estivessem caindo por conta dos movimentos da dança. No início desse mês, o grupo feminino Signature fez o seu tão aguardado comeback, marcando uma época especial para os seus fãs. No entanto, o que deveria ser um retorno triunfal de verão se transformou em uma dor de cabeça para eles. A empresa tem sido duramente criticada por transformar o MV em algo desconfortavelmente sugestivo e no mínimo esquisito de assistir, com diversos takes que não agradaram ao público. A controvérsia se intensificou com o react das próprias meninas, onde elas ficam visivelmente surpresas e claramente desconfortáveis com algumas cenas. Os figurinos da Jiwon têm sido alvo de críticas há ano, e nesse MV não foi diferente. Muitos internautas argumentaram que o biquíni que ela usava não era adequado para seu tamanho, algo que parece ser um padrão também nos figurinos dos seus stages. Alguns alegam que a empresa faz isso de propósito, já que outras idols femininas com proporções semelhantes recebem roupas mais confortáveis. No ano passado, a Jiwon também se tornou viral depois de participar de um programa de variedade onde os apresentadores homens pareciam focar demais no seu corpo. Eles a elogiaram de maneiras desconfortáveis e até sugeriram que ela se apresentasse no Outer Bomb Festival com esse contexto. Esse que é um evento que é conhecido por apresentações de idols em biquínis ou roupas mais leves. 역대 아이돌 중에서도 독보적으로 굉장한 몸매 소유자. 몸매가 이렇게 화제인데 왜 워터밤 축제는 안 나갔어? Outra idol que recentemente tem tido vários problemas com seu figurino é a Karina do aespa. Os fãs da idol têm um longo histórico de críticas em cima dos estilistas da SM pelo suposto descaso que eles têm especificamente com a Karina. No Outside Lands Festival em São Francisco, o aespa se apresentou e, como sempre, as meninas estavam muito deslumbrantes. No entanto, parecia que a saia da Karina não era muito bem projetada para os palcos, já que uma parte era bem longa e preocupou os fãs e até um dos staffs no palco com a segurança da cantora que poderia facilmente tropeçar e cair por conta da sua roupa.
Em outro momento, esse até mais preocupante, a Karina foi vista com uma agulha ainda presa na sua roupa, possivelmente esquecida ali por um dos seus estilistas. Felizmente, durante a apresentação, a Karina não se machucou e só percebeu ao final fazendo uma expressão clara de surpresa. Recentemente, em dezembro de 2023, o aespa se apresentou no K-Link Festival lá na Coreia do Sul. E apesar da Karina ter chamado muita atenção pelos seus visuais impecáveis, ela também levou uma chuva de hate dos internautas coreanos que não curtiram muito o seu decote muito revelador. Vários posts foram criados em comunidades online com títulos que perguntavam o porquê dela expor tanto assim os seus seios. Essas postagens incluíram várias fotos da Karina com seu figurino branco que chamou muita atenção nesse dia e gerou uma discussão muito grande sobre sua roupa ser inapropriada ou não. Enquanto vários internautas demandaram que a SM colocasse mais roupa nas meninas, outros apenas a defendiam, dizendo se tratar de uma roupa normal para um grupo feminino. E não seria necessário cobri-la com mais tecido se ela não estivesse se sentindo de fato desconfortável. Alguns coreanos, em um raro momento de lucidez, ainda defenderam que quem deveria ser questionado de verdade seriam as pessoas que estavam sexualizando a Karina e outras idols apenas por conta das suas roupas. Falando de comunidades coreanas, outra idol feminina que teve o infortúnio de virar tópico de discussão dos internautas foi a Nath do Kiss of Life. Durante as promoções do primeiro comeback do grupo Bad News, em novembro do ano passado, os fãs puderam ter um vislumbre de como a Nath estaria em um vídeo de uma sessão de fotos. O vestido que ela estava usando, porém, apesar de muito aclamado pelo público internacional no geral, foi massivamente criticado pelos coreanos. Com declarações meio dramáticas como as que diziam que era a primeira vez deles vendo uma idol rookie ou novata se vestindo desse jeito, e vários comentários massacrando a sua empresa e estilista por vesti-la de maneira tão inapropriada, apesar dela já ter os seus 21 anos e não contar com nenhuma menor de idade no seu grupo. 네, 여러분 지금은 두 번째 그 촬영 현장인데요. 제가 또 첫 시작을 하게 되어서 지금 너무 좋고 마침 딱 제가 개인 컷을 끝났는데 이런 모델 같은 컨셉을 찍었는데 또 광고 메이크업을 노리고 있으니까 다들 전화주세요. O Buster se viu novamente em meio a polêmicas em dezembro do ano passado. Esse grupo feminino estreou originalmente em 2017, mas se desfez em 2020 depois que a maioria das integrantes original deixou a empresa. Elas reestrearam em abril de 2022 com algumas das membros antigas com novas integrantes. Uma das principais preocupações em relação a esse grupo é a sexualização excessiva de algumas das integrantes, sejam elas da antiga ou da nova formação. Recentemente, elas realizaram um show especial de Natal e um fansang, o que levantou suspeitas sobre a intenção da empresa com as meninas que têm entre 19 a 17 anos. Os fãs acharam perturbador o fato das integrantes estarem posando descalças no pôster do evento, e o vestido da Takara não era apropriado para uma garota de apenas 18 anos. Quando o grupo postou uma foto do dia do show, os internautas ficaram ainda mais preocupados, pois, além da Takara, a caçula do grupo, Minji, de apenas 17 anos, também estava vestida de forma inadequada segundo eles.
A Marbling, empresa do grupo, já havia sido criticada anteriormente pelo tratamento dado a todas as integrantes do Busters, a maioria delas menores de idade na época do seu debut. Em 2020, a agência foi criticada por ter incentivado uma ex-integrante de 16 anos de Soo a ser modelo para uma clínica de cirurgias plásticas, por exemplo. Alguns fãs preocupados também descobriram algumas sessões de foto questionáveis da Ji-woon de quando ela tinha apenas 16 anos. A Takara e a Minji, duas das integrantes presentes no grupo atualmente, segundo os internautas coreanos, também são vítimas frequentes do estilo supersexualizado, o que as torna mais suscetíveis e vulneráveis a assédio online por parte dos fãs coreanos. Recentemente, as duas também estrearam em uma subunit com a música Slime, cuja letra abertamente sugestiva deixou os internautas enojados. No dia 7 de julho, a Nayeon do Twice se apresentou no Outer Bomb Festival de 2024, um dos festivais de músicas mais populares da Coreia do Sul que, como o próprio nome sugere, acontece no verão e com muita, mas muita água. Dentro dos palcos, a Nayeon foi completamente elogiada pelas suas apresentações das músicas solos como a do seu mais recente comeback. Mas, fora deles, alguns internautas coreanos voltaram as suas críticas para o seu corpo e o seu figurino. No dia desse evento, um post em um fórum coreano muito popular rapidamente se tornou viral e atingiu mais de 100 mil visualizações. Nele, o autor original publicava várias fotos da Nayeon e de forma sarcástica insinuava que ela estava gorda e que não havia gostado do seu figurino. Alguns outros internautas coreanos acabaram concordando e afirmaram de forma mais explícita que eles achavam que ela realmente estava gorda e deveria emagrecer, mesmo que pessoas mais sensatas tenham defendido a idol. De qualquer jeito, a sua apresentação recebeu muitos elogios. A Ji-won do Signature fez muito sucesso na edição desse ano do evento, recebendo até o apelido de Nova Rainha do Verão. Ela fez uma apresentação bem curta ao lado de 2 DJs, mas que já foi o suficiente para se tornar viral. No entanto, muitos internautas coreanos criticaram as escolhas dos seus figurinos, dizendo que era sexualizado demais. Seu biquíni e saia foram muito criticados por mostrar muito seu corpo, segundo eles. Recentemente, a atriz de doramas Jung Jong-soo se tornou viral e foi muito criticada pelas escolhas de roupa durante um evento de beisebol. É bem normal na Coreia idols e atores participarem desses eventos onde eles dão o primeiro arremesso. No caso da Jong-soo, o seu vídeo rapidamente se tornou viral por conta do seu look. Enquanto muitos admiravam a sua beleza, outros a detonavam com críticas sobre o seu leg que era muito justo ou pela sua cor, o que não deixou os internautas coreanos muito felizes. 네. 원바운드, 살짝 투바운드였습니다. 하지만 그래도 정확히